Após escapar de uma guerra que devastou seu país, o príncipe Aslan decide reunir um grupo de pessoas que almejam o mesmo que ele, a busca por vingança. Para isso, eles vão precisar formar um exército capaz de vencer os milhares de soldados que invadiram Pars, a terra natal de Aslan. É sobre isso que veremos no anime de hoje, então sem mais delongas, bora pro recap. Em Pars, no ano de 317, ocorreu uma guerra sangrenta e caótica, onde dois exércitos se confrontavam com milhares de soldados. A guerra teve seu começo quando o país aliado de Pars, Mariam, foi invadido. Pars devolveu o ataque com 300.000 soldados e, obviamente, massacrou o exército inimigo. O pequeno príncipe Aslan estava treinando junto de Varys com sua espada, e mesmo usando uma de metal e seu instrutor uma de madeira, ele estava sendo pressionado o combate inteiro, até que foi desarmado. Isso obviamente o impressionou, dizendo que Varys estava usando uma técnica, mas Varys disse que eram somente movimentos básicos de esgrima, e que por sinal, Aslan tinha de dominá-los logo. Varys é o general supremo do reino de Pars, e dessa vez ficou com a tarefa de cuidar do castelo e do príncipe Aslan, pois o reino da Lusitânia e reinos do Oriente estão de olho na cidade real. Aslan estava sofrendo pressão de todos os âmbitos de sua vida, pois ele precisava continuar seu treinamento com a espada, mesmo sendo bem ruim, para sua batalha inaugural, pois todos estavam esperando que ele fosse forte e bom com a espada. Além disso, todos estavam esperando que ele fosse um bom rei para o reino de Pars no futuro, mas ele sequer sabia o que era ser um bom rei. Para piorar, sua mãe, a rainha, nem estava dando atenção a seu filho nesses dias difíceis de treinamento. Quando o capitão da cavalaria Kishurt retornou, seus pássaros foram diretamente ao encontro da Alteza Aslan. Kishurt disse que era um bom sinal, pois ela tinha afeto pelo príncipe Aslan, e isso refletiu o que tinha em seus corações. Ele retornou trazendo as boas novas sobre a guerra, dizendo que Pars teve poucas baixas e conseguiu vencer o combate contra os lusitanos. E a notícia que mais animou Aslan foi sobre o retorno de seu pai, o rei Andrágoras. Junto do rei estavam seus comandantes mais leais, Karlan e Kubard. Ambos eram muito aclamados pelo povo, que contavam inúmeras histórias sobre seus combates e feitos. Porém, atrás deles havia alguns prisioneiros de guerra lusitanos, e dentre eles havia uma criança. Quando Aslan foi até seu pai para lhe dar as boas-vindas, ele foi rude e seco com seu próprio filho, o deixando mal. Isso afirmou ainda mais o que o povo e as outras crianças achavam sobre ele, uma pessoa tímida que precisava ser protegida. Aslan foi à cidade com um dos subordinados, pois segundo o próprio príncipe, ele queria ter uma conversa com os lusitanos aprisionados, daquele mesmo jeito inocente. Obviamente, ele não foi bem recebido e percebeu que não era a melhor das ideias. Enquanto isso, alguns garotos de Pars estavam querendo tirar com a cara da criança lusitaniana aprisionada, mas o garoto era mais astuto do que eles pensavam, pois ele tinha uma lâmina escondida. Uma briga começou e os gritos chamaram a atenção do príncipe e do seu subordinado. O guerreiro foi na frente, mas acabou sendo derrubado pela criança armada. O príncipe se aproximou, mas a criança fez um garoto parsiano de refém, e para apaciguar a situação, o príncipe se entregou e logo foi feito de refém pela criança, que o carregou cidade afora. Quando os guerreiros chegaram, as crianças informaram que o príncipe havia o salvado e havia sido levado. Todos os guardas foram alertados e uma caça ao príncipe Aslan começou. A criança continuou levando Aslan consigo, e mesmo ameaçando com uma espada, o príncipe não se sentiu intimidado em nenhum momento e só seguiu as instruções do criminoso Mirim. Em um certo momento, ele quase caiu graças a uma girafa, mas Aslan o salvou. Aslan estava apresentando a cidade como se fosse um guia turístico, ignorando o fato de estar sendo feito de refém. Aslan percebeu que o garoto era bem dedicado ao seu povo, e o garoto percebeu que Aslan era bem ingênuo. Ele não entendia o porquê dos lusitanos odiarem tanto seu povo, e o garoto explicou que seu deus acredita que todos são iguais, mas em Pars há muitos escravos que são tratados como escória, por isso que eles devem morrer. Aslan entendeu a essência, mas a parte de matar não condiz muito com o que ele acabou de dizer. Eles continuaram a fuga, mas em determinado momento, os soldados de Pars cercaram os dois. Até Darion estava lá, um leal guerreiro. Para lidar com isso, o garoto se jogou junto de Aslan na água, e de lá, ele se levantou e roubou um cavalo para conseguir fugir. Darion pegou um arco e estava pronto para matar o garoto ali mesmo, mas Aslan o impediu, o fazendo errar a flecha. Darion perguntou o porquê disso, mas Aslan só disse que sentiu algo naquele momento. Ao retornarem para o castelo, Aslan se deparou com os três garotos que começaram a confusão capturados pelos guardas, mas obviamente ele ordenou que os garotos fossem liberados e perdoados. Enquanto isso, o garoto lusitano ainda estava em busca de vingança, prometendo voltar para buscar seus aliados. Aslan ainda estava pensando nisso e nos outros escravos, e ficou muito mal ao ver que a maioria deles havia sido morto, pois segundo os senhorios de escravos, eles são como animais selvagens. Isso o fez pensar bastante, tanto que ele entrou nesse assunto com Darion, que disse conhecer um homem que poderia lhe explicar isso, mas só quando ele subisse ao trono. Aslan disse que isso demoraria a acontecer, pois o reino de seu pai duraria muitas décadas. Porém, 3 anos depois, quando Aslan havia completado seus 14 anos, Pars foi cercado pelo exército lusitano, que derrotou seus aliados. Agora, Aslan tinha de lutar e estava preparado para sua batalha inaugural como príncipe de Pars. Aslan continuou com seus treinamentos e realmente melhorou muito, se tornando muito ágil com a espada, mas
mas ainda assim não conseguia vencer de Varys. Aslan disse que talvez aprenderia sua mente quando entrasse em combate, mas Varys disse que não haveria uma guerra tão cedo, pois ninguém teria coragem de enfrentar Pars atualmente. Porém, isso se provou errado quando uma carta do rei Andrágora chegou até eles, informando que uma guerra logo aconteceria. Essa guerra foi a primeira batalha de Aslan, aos seus 14 anos. Aslan, apesar de estar cercado por soldados, ainda estava nervoso, mas Carlan o tranquilizou, dizendo que os 8 comandantes mais fortes de Pars estavam lá, comandando 10.000 soldados cada. E somando com os da Majestade Andrágoras, haviam mais de 130.000 soldados no total. Além disso, Carlan disse que eles tinham um conhecimento vasto sobre a geografia do local. Porém, quando Azrael retornou do céu, Aslan percebeu que suas penas estavam molhadas. Provavelmente o clima iria mudar bastante. Isso preocupou o comandante, que foi verificar o terreno mais uma vez. Mais tarde, como previsto por Aslan, uma grande névoa tomou conta do campo de batalha completamente. Apesar disso, nada havia acontecido até o momento. Os 3 soldados que estavam com Aslan naquele momento eram as mesmas crianças do passado, que agora juraram proteger o príncipe a todo custo. Varys foi até eles e sugeriu um exercício físico para que Aslan não se preocupasse com a névoa, mas eles foram interrompidos por um mensageiro, que informou sobre a discussão fora de controle entre o rei e Darion. Quando Aslan e Varys chegaram, o rei estava punindo Darion por ter dito para eles recuarem. Darion estava tentando dizer que os lusitanos podem ter uma armadilha pronta para eles, pois não faz sentido a posição em que estão, e além disso, o clima está péssimo, mas o rei Andrágoras enxergava isso como covardia e o puniu por tal, ainda mais quando ele tentou argumentar contra o rei. Até seu próprio tio, Varys, o puniu com socos. O rei retirou o título de Darion, mas lhe deu uma chance para se manter com ele até o fim desse combate, se ele merecesse. Ao saírem da tenda, Darion disse que suas preocupações eram divididas com Carlan, que também pensava o mesmo que ele. Aslan ficou feliz ao ouvir que suas considerações foram escutadas. Aslan retornou à sua formação. Quando Darion e Varys ficaram a sós, ficou claro que o tio só fez aquilo com seu sobrinho para que ele não fosse morto pelo rei. Varys até perguntou para Darion o que ele achava sobre o aspecto do príncipe, se era mais parecido com o rei ou a rainha. Darion disse que apostaria na rainha. Varys, ao ouvir isso, disse que ele realmente não era nada parecido com o rei. Varys pediu para que seu sobrinho, um dos únicos que ele poderia confiar, que jurasse lealdade pessoalmente ao príncipe, pois ele sabia que era o certo a se fazer. E sem questionar, Darion jura lealdade a Aslan. De repente, as trombetas soam e é hora do ataque. Apesar da névoa estar muito densa, o rei estava confiante, pois seu exército era imbatível e eles tinham conhecimento sobre o terreno. O rei Andrágoras ordenou que as tropas marchassem sem muita enrolação, começando o ataque. Porém, quando os exércitos de Pars avançaram, eles se depararam com uma armadilha moral dos lusitanianos, uma vala cheia de olho, com flechas flamejantes. Os lusitanianos queimaram todos os soldados de Pars que caíram na armadilha. Além disso, havia torres de atiradores cobrindo o caminho. O terreno havia sido completamente tomado pelos lusitanianos. O campo de batalha foi manchado pelo sangue dos soldados de Pars e pelas chamas. Todos lutaram para que o príncipe pudesse sair vivo, o forçando a fugir dali. Ele cavalgou até não ver mais ninguém, mas foi encontrado por um soldado lusitaniano. Aslan entrou em confronto e se mostrou bem mais habilidoso com a espada do que antes, derrotando o soldado, mesmo que tivesse apavorado ao fim do combate. Quando percebeu, o príncipe estava sozinho na névoa, em meio a corpos de seus aliados. Darion saiu em busca do príncipe e matou todos os inimigos no caminho para encontrá-lo. Porém, alguém havia o encontrado antes, Carlan. Aslan pensou que era bom sinal, mas ele estava acompanhado pelo inimigo. Até o rei havia sentido sua ausência e mandou que achassem imediatamente. Era uma emboscada para Aslan, que foi cercado pelo inimigo e entrou em um duelo com Carlan, o traidor. Carlan disse que o príncipe não havia feito nada de errado, mas teria que morrer aqui. Porém, Darion chegou ao seu resgate a todo vapor e com muita determinação. Darion chegou e até os soldados inimigos ficaram intimidados por sua presença. Darion disse que Carlan havia sugerido que recuar seria a melhor opção. Tudo fazia parte do plano. Carlan disse que estava fazendo isso por Pars, pois queria destronar Andrágoras e não destruir seu país. Darion entendeu e Carlan sabia que ele não era idiota, por isso queria ao seu lado, mas Darion se recusou, se lançando contra os inimigos e matando vários deles. Os dois comandantes começaram um confronto entre si, mas Darion era muito mais habilidoso do que Carlan, tanto que ele percebeu que perderia ali e decidiu fugir com seus soldados. Darion poderia ter ido atrás, mas a sua prioridade é o príncipe Aslan. Ele estava bem, mas ainda é chocado por conta de tudo o que estava acontecendo. Varys deu as más notícias ao rei Andrágoras de que 2 de seus comandantes haviam morrido e sugeriu que eles recuassem. Ainda assim, o rei foi teimoso, mas quando Varys disse que se eles morressem aqui, a rainha ficaria vulnerável na capital, ele reconsiderou e disse aos seus exércitos para recuarem. A mensagem era para ser passada até os soldados da linha da frente, mas os soldados traidores mataram os mensageiros e espalharam pelo campo de batalha que o rei havia fugido da guerra. Como a névoa estava tomando conta do terreno e todos estavam com dificuldade na comunicação, o plano dos lusitanos foi perfeito. Eles espalharam que o rei havia fugido, o que
afetou a moral de todos os soldados. Até os comandantes Shapur e Kubard foram afetados, e Kubard disse que não havia mais para quem lutar. Porém, Shapur se recompôs e disse que seu rei nunca fugiria, e tentou levantar a moral do exército novamente. Um ataque inimigo apareceu. Kubard e Shapur cuidariam de todos os inimigos antes de terminarem essa discussão entre eles. Varys, Andrágoras e os poucos soldados restantes se retiraram por uma rota alternativa. Varys nunca pensaria que a primeira batalha de Aslan seria assim, mas tinha certeza que Dareon conseguiria mantê-lo em segurança. Eles estavam voltando para a capital quando foram emboscados pelos Lusitanos novamente. Muitos soldados foram mortos por flechas ou pela queda, e até Varys e Andrágoras foram atingidos. Quando as flechas foram cessadas, o líder da emboscada apareceu, um homem mascarado. Ele é conhecido como Silver Mask. Ele disse que Karlan fez um ótimo trabalho e ele iria finalizar o que havia começado. Varys pensou que nem sabia o quão habilidoso era esse homem, mas lutaria pelo seu rei. Ele foi até a linha da frente e matou cada um dos soldados que entrou em seu caminho, mas ao tentar atacar Silver Mask, ele foi contra-atacado e morto pela espada do mascarado. Antes de sua morte, Varys só conseguia pensar no príncipe e se perguntava o que seria dele agora. Andrágoras perguntou quem ele era, e Silver Mask respondeu que ele não sabia quem ele era, mesmo sendo o motivo de seu ódio. Ele esperou 16 anos e pelo dia de sua vingança, e pela punição do rei pelos seus crimes, e finalmente o mataria. Enquanto isso, Aslan e Dareon continuaram pelo campo de batalha e até encontraram um soldado ferido. Ele disse que os comandantes haviam morrido, e o rei tinha recuado sem dar a ordem de retirada, o que fez a moral de todos caírem. Ele iria dizer algo sobre Shapur, mas morreu antes mesmo de conseguir falar. Dareon prestou respeito a esse soldado, e disse que a salvação deles agora seria falar com seu amigo, Narsus. Ao fim do combate principal, os Lusitanos já estavam se vangloriando de sua vitória, dizendo que aquele general de máscara era bem assustador com suas estratégias, mas de repente, mais soldados parcianos aparecem para lutar até seu último suspiro. Os Lusitanos sabiam que os parcianos eram muito mais fortes, e que se tivessem os enfrentando de frente, eles com certeza teriam sido massacrados. Um dos comandantes lusitanos pensou que isso talvez estivesse errado. Os parcianos eram os tais pagãos, mas eles, na outra guerra, queimaram até mesmo as crianças, e pensou que com certeza não seriam abençoados por isso. Logo a notícia sobre a captura do rei Andrágora chegou até os lusitanos. Nesse momento, Dareon e Aslan estavam a caminho do encontro com Narsus. Dareon disse que ele era um homem estranho e excêntrico, e Aslan sabia de parte da história, pois ele foi banido da corte por seu pai. Ele até pensou que não seria recebido de bom grado por ser o filho do rei, mas Dareon disse que ele não rejeitaria ajuda a miseráveis como eles. Tudo que eles tinham de fazer agora era sobreviver, para no futuro se vingarem. Ao chegarem no território de Narsus, eles foram parados por um arqueiro, mas como Dareon o conhecia, bastou um grito para que ele se identificasse. O nome do arqueiro era Elan, que servia a Narsus. Quando chegaram à porta da casa de Narsus, Dareon gritou para que ele o ouvisse, mas Narsus abriu a porta dizendo que já havia o escutado antes mesmo de chegar. E esse foi o recap de hoje. Caso tenha gostado e queira uma possível parte 2, é só se inscrever e comentar parte 2. E para você que quer nos ajudar a aumentar a qualidade e produção dos vídeos, aqui está o Seja Membro por apenas R$ 1,99. Ainda não tem um benefício que seja lá aquelas coisas, é mais para quem quer apoiar o canal mesmo. Bom, eu vou ficando por essas e até mais.